Essa parede aqui poderia ser essa face e a parede lá da janela, se vocês lembram, né? Faz tempo que vocês não vêm na escola, mas tem uma janela lá atrás. Seria uma face igual a essa aqui, certo? Então tem duas faces de mesma medida, de mesma área, uma na frente e outra atrás. Duas faces laterais, que seriam a parede do lado aqui, ó, e essa parede daqui, certo? Duas de mesma medida. O teto e o chão são essas medidas aqui, ó, seriam essas faces aqui, ó, da nossa sala, tá? Como é que a gente calcula a área? Primeiro, pensando em área das faces, né? Para calcular a área dessa face, seriam duas faces dessas aqui, eu multiplicaria isso aqui, ó, essa medida aqui, por essa medida aqui, que é igual a essa medida aqui, certo? Faria essa multiplicação. Para saber a área dessa face aqui, da parede dali do lado, né? Seria essa profundidade vezes a altura. E do teto, como é que eu faria? Essa medida aqui, ó, de cima, essa é igual a 10 raiz de 2, e essa aqui é a profundidade, raiz de 10 menos 2. Então eu faria a multiplicação desse número por esse número para achar a área tanto do teto quanto do chão. Só um pouquinho, tá? Então isso é só para te dar uma ideia espacial dessa figura aqui, para a gente saber o que a gente está trabalhando. Agora a gente vai atrás do volume, que é outro conceito. Fala, Érico. Ali na parede da direita ali, a gente tem a altura e a base. A gente não devia também calcular o teto não, a parte lateral do teto que fica junto com a parede e a parte de frente também. Não consegui te explicar direito. Peraí, eu vou tentar explicar só pelo chat. Tá, eu posso dar continuidade enquanto tu tenta explicar aí? Pode ser? Pode, é que eu não entendi porque só vai calcular tu vai calcular quantas vezes a parede, para saber a parede, quantas vezes, quantas 10 aí menos, raiz de 10 menos 2, quantas vezes 4. Se eu quero saber a área das duas paredes, são duas paredes iguais a essa aqui, por exemplo. Sim. Se eu quero calcular, por exemplo, quanto de área tem uma sala, supondo isso aqui sendo uma sala, quanto de área tem uma sala? Por que é importante a área de sala? Eu quero pintar uma sala toda, teto, chão, as paredes, a parede frontal e a do fundo, eu uso uma tinta, por exemplo, que me dá a quantidade, se tu misturar mais ou menos assim, dá tantos metros quadrados, certo? Por isso que é importante saber a área de sala, por exemplo. Aí tu vai medir raiz de 10 menos 2 entre parênteses por 4, expoente 4? Não. Por que, sendo que são 4 lados? Mas eu não tenho que multiplicar. Assim, ó, eu tenho que pegar essa área aqui, ó, tá vendo? E somar com essa área aqui, ó. Agora, só um pouquinho. Tá vendo essa parede lateral aqui e essa aqui? Consegue enxergar? Sim ou não? Sim. Tá? Eu não posso multiplicar, Érico, não posso multiplicar essa área por essa área. A área é uma multiplicação. Se eu quero saber o total de área nessas duas paredes, eu pego essa área e somo com essa área. Se eu pegar raiz de 10 menos 2 e elevar na quarta potência, eu estou multiplicando. O que é cada área? Cada área é raiz de 10 menos 2 elevado ao quadrado. Cada área, certo? Se eu fizer isso aqui, ó, na quarta potência, eu estou pegando essa área aqui, ó, e multiplicando por essa. Eu não posso multiplicar uma área pela outra. Eu tenho que somar. A parede da esquerda pela direita.
Só um pouquinho, só um pouquinho. O que tu me disse aqui, ó, foi o seguinte, ó. Não teria que pegar a raiz de 10 menos 2 e levar na quarta potência? Foi isso que tu me falou. Sim, mas não é pela parede da esquerda, é só pela da direita, por causa do que tem a linha do teto e a linha da lateral esquerda. Entendeu? A parede da esquerda esquece, só tô falando da direita. Tá, mas essa não foi a minha proposta, entendeu? Érico, eu cheguei e disse assim, ó, se tu quer pintar uma sala, tu precisa saber quantas paredes iguais a essa tu tem, tu vai ter 2. Daí se tu quer somar, e essa era a minha proposta, tu quer saber a área total da tua sala, e eu comecei isso só para tu ter uma imagem espacial disso aqui. Tu vai ter duas paredes que nem essa, que é essa e essa aqui. Tu vai ter 2 paredes como o teto, que é o teto e o chão, e tu vai ter 2 paredes como essa aqui, ó, da frontal e a do fundo da minha sala. Certo? É isso que eu estou dizendo. É importante a área total? Sim, é importante a área total. Justamente eu vou fazer gastos numa sala, ok? Vamos dar continuidade então para a gente não se perder e não ficar, né, numa questão que a gente não tem que ficar tanto tempo. É importante saber o que essa figura representa. Sim, eu espero que vocês tenham entendido ali quando eu dei todas as dicas do que essa figura representa, certo? Como é que eu calculo o volume? Agora é outro conceito, o volume, o quanto cabe dentro dessa sala. Isso é a capacidade, né? O volume, então, eu estou pensando aqui. Então eu tenho que multiplicar essa medida aqui, ó, de frente, ó, pela altura e também pela profundidade. Tá? Se tu pensar em caixinhas de leite, por exemplo, digamos, não vamos pensar nesses números aqui, ó. Vamos pensar em números melhores de pensar. Vamos pensar que eu consiga colocar 20 caixinhas de leite aqui ao longo dessa base aqui. 20 caixinhas de leite. Eu consigo colocar 10 caixinhas de leite ao longo da profundidade. E de altura da minha sala, eu consigo colocar 5 caixinhas de leite. Eu quero saber quantas caixinhas de leite cabem dentro dessa sala. Então seria 20 de frente, 10 de profundidade, acho que foi isso que eu falei, e 5 de altura, certo? A gente consegue imaginar isso e vão imaginar que toda a sala vai ser preenchida por caixinhas de leite. É um cálculo importante, também é um cálculo importante, principalmente por causa da logística, né? Os comércios, por exemplo, eles precisam saber quantas caixas cabem em uma sala, porque eles precisam distribuir os produtos que estão vendendo, por exemplo, certo? Então, saber o volume e a capacidade de uma sala é importante, certo? Claro, então seria 20 caixinhas de leite aqui, digamos, vezes 10, 200, e 200 vezes 5, dentro dessa sala aqui, por exemplo, daria 1000 caixinhas de leite. E é um cálculo importante porque eu sei o quanto cabe de caixinha de leite. Tá bem? Mas isso seria o volume em caixinhas de leite. Eu não estou calculando em caixinhas de leite, na verdade. O exemplo que eu te dei foi só para que tu conseguisse abstrair. Né? Abstrair o quê? Esses valores aqui, ó. São 10 raízes de 2 caixinhas de leite de frente, raiz de 10 menos 2 de profundidade e de altura raiz de 10 menos 2. O que eu vou ter que saber para quanto cabe nessa caixa? 10 raiz de 2 vezes raiz de 10 menos 2 vezes raiz de 10 menos 2. Só vou voltar ali no enunciado para ler aqui, ó, de novo. Ó. Determine o volume da figura a seguir. E daí, como é que a gente faz essa multiplicação? Olha, eu observo aqui, ó, que esses dois termos são iguais. Eu posso reescrever eles desta forma aqui, ó. 10 raiz de 2 vezes
são dois fatores de parênteses, olha só como é que eu posso escrever eles. Escrevê-los. Posso escrever assim? Raiz de 10 menos 2, entre parênteses, elevado ao quadrado. Zana, me fala aí, Zana. Posso ou não posso? Escreve aí para mim, Zana. Pode, pude, puede. Mas falando espanhol agora, Zana? Puede. Então, claro que eu posso, né? Eu sou o professor, né, Zana? Eu posso. Ó, 10 raiz de 2 vezes. Produto notável aqui, tu lembra disso, Maria? Vamos lá, ó. Bilingue. Posso aqui, ó, Maria. O que é que está escrito aqui? Como é que a gente resolve isso? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Aquela listinha bonitinha que eu coloquei para vocês e que vocês lembram do ano passado que eu sei. Vamos lá, ó. Eu vou botar um colchete aqui, ó. Raiz de 10. Consegue enxergar aqui? Raiz de 10 ao quadrado. Menos 2 vezes raiz de 10. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2. E mais 2 ao quadrado. Tá? Eu vou tirar essa figura daqui e vou continuar o cálculo ali em cima. Só um pouquinho. Tá? Então tá, vou escrever, não precisa do parênteses ali, 10 raiz de 2 vezes. Agora eu vou desenvolver o que está dentro do colchete. Raiz de 10 elevado ao quadrado. A gente já vai escrever direto 10, porque eu preciso fazer dois fatores iguais. Né? 10 aqui, menos 2 vezes 2, 4, e o raiz de 10 vai junto, mais 4, fecha colchete. Juntando esse termo aqui com esse termo aqui, 14, certo? Ó, então dá 10 raiz de 2 vezes 14, ó, 10 mais 4, 14, menos 4 raiz de 10. Agora distribuindo esse 10 raiz de 2 aqui. 14 vezes 10, 140 raiz de 2. Certo? 10 vezes 4, ó, menos. Mais com menos a multiplicação. 10 vezes 4, 40. Certo? Raiz. Dentro da raiz, ó, raiz de índice 2, raiz de índice 2. Posso botar essa multiplicação dentro da raiz. Mas pensa comigo aqui, ó, tem um fator 2. Lembra que eu falo? Tem uns passarinhos querendo me atrapalhar aqui. Lembra que eu falo? Fatora que melhora, né? Deixa fatorado. É melhor deixar fatorado. Esse 2 aqui eu já deixo 2 aqui, ó. E o 10 eu vou botar 2 vezes 5. E 10 é 2 vezes 5 mesmo, né? Ok? Então, ficou... Ficou o quê? 140 raiz de 2 menos esse 40 aqui, vezes. Faz grupos de dois fatores iguais. Aqui eu tenho dois fatores iguais, um representante dentro da raiz, ficou o 5. Continuando o cálculo aqui, 140. Por que eu estou escrevendo? Por que eu estou errando no 140? Ó, 4, 0, raiz de 2, deixa eu ver se dá para consegue. 140 raiz de 2, 40 vezes 2, menos 80 raiz de 5. Fala que eu te escuto. E aí, chegamos na resposta? Sim ou não? 140 raiz de 2, menos 80 raiz de 5. Feito? Feito ou não feito? Chegamos na resposta, né, Maria? Beleza, obrigado pela participação.
Ok. Muito bem. Que horas são agora? 11h52 aqui. Posso apagar o quadro? Posso, né? Deixa eu ver quem é aqui. Para um pouquinho. Vamos ver os participantes. São 8 participantes. Bernardo, Érico. Kézia, eu quero te ouvir falar, Kézia. A Maria, o Matheus, o Samuel e a Zana. Tá, Kézia? Se tu não falar, eu vou pensar que tu tá de trollagem comigo, Kézia. Tem que dizer assim, ó, tô aqui sua. Kézia, tá ficando gravando. Tá gravando, Kézia. Depois tu vai ver que. Ó. Ah, tô aqui, sua. É isso aí. Vamos lá então, Kézia. Ó, comigo. E aí? Tá tudo escrito no quadro. Vocês disseram que eu podia apagar, né? Apaguei já, ó. Foi. Acompanhe a minha leitura. Vamos ver o que o livro motiva de racionalização de denominadores. Antes de ler o que o livro motiva a racionalização de denominadores, na minha época de estudar, assim, né, a justificativa desse estudo aqui, ó, é que os computadores que faziam cálculos com denominadores que não eram números racionais, que eram números irracionais, o que dizia assim, os computadores tinham dificuldade para interpretar, então a gente tinha que dar uma facilitada assim, para passar as informações para o computador, para ele calcular de uma maneira mais precisa. A raiz de 2, se tu te lembra, um número irracional ou uma aproximação de uma raiz quadrada, por exemplo, a gente viu processos computacionais no ano passado. Lembra da fórmula recursiva de fazer a aproximação? Aquilo ali é um processo computacional, na verdade, de aproximação de uma raiz quadrada. Aquele processo ali, a gente tem que entender, na verdade, como é que o computador faz, porque não é para a gente fazer aquilo ali mesmo. É uma coisa absurda de um cálculo, embora seja muito importante, porque trabalha as quatro operações com frações. Ele é importante, ele nos motiva dessa forma, entretanto a gente tem que saber o que o computador está fazendo, sabe por quê? Que embora falem aí de inteligência artificial, ainda o computador ele não ensina outro computador, a gente é que tem que programar ele e dizer o que ele vai fazer, né? Mas já está se vendo aí algumas alternativas para computadores começar a instruir outros computadores. Daí entra nas questões de inteligência artificial e tudo mais, né? Tem várias teorias em relação a isso. Mas o que eu queria te dizer, na verdade, que na minha época acontecia isso, né? Essa era a justificativa. Hoje os computadores, quando tu tem no denominador um número irracional, alguns computadores ou alguns softwares, aplicativos, eles já reconhecem. Ele diz assim, ó, o usuário colocou um número irracional no denominador. Eu já vou fazer a transformação. Eles já fazem uma transformação algébrica. Algumas calculadoras já fazem isso, nem todas, mas algumas calculadoras já fazem isso. Mas é importante saber o que o computador está fazendo, porque na verdade nós é que temos que programar para que o computador funcione e nos dê uma resposta aceitável, precisa, tá bem? Olha só, algumas frações, vamos ver agora a justificativa do livro. Algumas frações apresentam no denominador uma raiz não exata, ou seja, um número irracional. A partir de uma dessas frações, podemos obter outra fração equivalente. Pega no teu livro ali, fração equivalente. O que é isso, fração equivalente? É uma fração, por exemplo, que tem a fração 3/4, uma equivalente a ela.
Para a obtenção é bem simples, né? Por exemplo, multiplica por 3 em cima, multiplica por 3 embaixo. Tu tem uma fração equivalente a 3 quartos, que seria 9/12. Tá? O que isso significa? Pegar um chocolate, dividir ele em 4 pedaços e comer 3 pedaços é a mesma quantidade que tu pegar o mesmo chocolate, dividir em 12 pedaços e comer só 9. Tá? Isso é uma fração equivalente, mesmo valor, quer ver? 3 quartos e 9/12. Vamos lá. Tenho meu chocolate, divido ele em 4 pedaços e como 3. 1, 2, 3. O que eu estou falando para vocês? Que é a mesma coisa, que ao invés de dividir, pegar esse mesmo chocolate, ao invés de dividir ele em 4 pedaços, eu divido ele em 12 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dividir o chocolate em 12 pedaços. E eu vou comer agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comer 3 quartos de um chocolate é a mesma coisa que comer 9/12 do mesmo chocolate. Por isso, mesma quantidade, fração equivalente. Pedi para tu sublinhar ali fração equivalente para tu saber que uma fração corresponde à outra. A técnica que eu utilizei de 3 quartos chegar em 9/12 foi multiplicar em cima por 3 e multiplicar embaixo por 3. Se tu lembra bem das minhas aulas, e se multiplicar por 3 em cima e multiplicar por 3 embaixo, significa fazer uma subdivisão naquilo que já estava dividido. O chocolate foi dividido em 4 partes e agora eu faço uma nova subdivisão. 1, 2, 3 partes daquilo que já foi dividido em 4 partes. Isso dá um total de 12 partes, de 12 subdivisões. E a técnica que a gente utilizou então, multipliquei 3 em cima, multipliquei 3 embaixo, eu poderia multiplicar 5 em cima, 5 embaixo, daria a mesma quantidade. As frações obtidas são equivalentes. Com isso em mente, a ideia de fração equivalente, eu tenho que então obter uma fração equivalente a uma fração que tem um irracional no denominador, de forma que no denominador não tenha mais um irracional. Vamos continuar na justificativa, parando só para esse detalhe aqui da fração equivalente. Ele diz assim, que tenha como denominador um número racional. Tá? Olha essa fração aqui, pode ver que o número é irracional. Tu tem que obter uma fração equivalente a essa aqui, de forma que no denominador, na parte de baixo, o número seja racional. O procedimento usado para isso é chamado racionalização do denominador. E é meio mentiroso tu falar assim, o que é racionalização do denominador? É pegar um número que ele é irracional e transformar ele num número que é racional. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Nunca vai conseguir transformar um irracional num racional. Talvez no infinito, né? E além, como diria o Buzz Lightyear. Então, é um erro pensar que tu vai fazer uma transformação, transformar algo que é irracional num racional, tá? Entretanto, o que eu te digo? Que o método de fração equivalente é tu conseguir uma outra fração, uma outra divisão, porque uma fração é uma divisão, uma outra divisão de forma que o denominador não seja irracional, tá? Então o livro, ele, na verdade, ele não justificou por enquanto. Eu acho que mais abaixo ele justifica. E por quê? Porque essa divisão aqui ela seria muito difícil, muito complicada de fazer. Quando tu tem
tem um número como esse, que é a raiz de 2, por exemplo, como divisor. Tem muitas casas, infinitas casas decimais, né? Se tu quebra, trunca um número aqui, para ter uma aproximação, tu pode ter erro de precisão se esse número aqui tiver no divisor. Agora, se ele tiver no dividendo, o erro vai ser minimizado. É isso que diz, não é que tenha erro. É erro de aproximação que eu estou falando, tá? Então a técnica antiga, né, da década de 80, final da década de 80, era fazer isso. Claro, essa técnica é muito mais antiga, tá? Eu estou dizendo, só estou falando na década de 80 porque eu estudei bastante isso quando eu era guri, e eu já fui guri um dia, pode ter certeza. Eu acho que eu sou guri ainda. Tá? E a racionalização do denominador de uma fração é justificada pela dificuldade em ter como divisor um número com infinitas casas decimais que não se repetem. Viu que eu te falei que ele ia justificar? Justificou. Por exemplo, para calcular 1 sobre a raiz de 2, sabemos que raiz quadrada de 2 é esse número com infinitas casas decimais. Foi? Tá, só um pouquinho, galeras. 141 057 4584. Eu vou entrar na tua aula só porque eu estou fazendo atenção aqui na Claro. sala para ver se está tudo tranquilo, tá? Tá, fica à vontade. O número irracional tem infinitas casas decimais, não tem um período que repete. Se tivesse, eu conseguiria transformar em fração, o número seria racional. O irracional, infinitas casas decimais. Eu faço uma observação aqui, que eu não gosto desse tipo de notação, certo? Esses 3 pontinhos aqui, ele não é na linha, ele é não é em cima da linha, é no meio da linha, tá? Que nem o ponto de multiplicação repete os pontos de multiplicação. É isso aí, Zana, tô bem jovem, tá? Isso aqui provavelmente seja eles fazem isso assim porque é muito mais fácil tu tá digitando tu tá colocando, formatando esses números aqui. É muito mais fácil tu botar 3 pontinhos. Na verdade, esses 3 pontos aqui, ele é um comando que ele te dá, esses 3 pontinhos. A gente chama de reticências, mas isso aqui é reticências. Esses 3 pontinhos aqui, por preguiça a gente chama de reticências, mas ele não é o reticências. Tá? Mas fala que está dando continuidade. Ótimo. Oi. Estou escutando o Sr. Wagner. Tudo bem? Bom dia a todos. Matheus, Maria Fernanda, Bernardo, Kézia, Sana, Samuel, acho que são esses, né? E aí, Wagner, ok, Bernardo? Queridos, eu não, na realidade, atrapalhando um pouquinho a aula de vocês, é que eu vou fazer um teste aqui, tá? Na outra sala, tá? Para ver se está tudo ok, tá? Tudo transmitindo numa boa, tá tudo muito bom daqui. Tá me escutando perfeitamente, Wagner? Estou te escutando perfeitamente. E a conexão, a gente está com 2 transmissões, na verdade, né, Wagner? Tá excelente, tá muito boa. Tá bom, né? Eu tô olhando agora aqui também o áudio para ver se está ok. Vou ver a gravação também para ver se está tudo ok. Eu não posso gravar daqui. Será que consegue ali em configurações permitir que eu grave o Vitória no anfitrião também? Vamos ver. Ali em participantes, tá? E participantes? Isso, tem 9 ali. Clicar no meu, talvez eu consiga me permitir que eu seja um anfitrião. Olha só. Tá? Te nomeei como um anfitrião. Ok, vamos lá ver se eu consigo gravar agora. Tá bem. Gravando tudo muito bem, que bom, pai. Que bom então. Mais uma. Tá? Eu vou
Tá, tu vai deixar o teu áudio aberto? Ou posso te... Tirar o áudio, tá? Tá. Certo então, galera. Voltando então. Então a técnica, o que tu precisa saber, na verdade, que a técnica está fundamentada em frações equivalentes, tá? E aqui ele diz assim, ó, mesmo que usasse alguma aproximação para a raiz de 2, como eu falei para vocês, por exemplo, tu truncar, isso aqui é o truncamento do número, ó, tu não usa só as 7 primeiras casas decimais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, foi no chute que eu sabia que era 7 aqui, um pouquinho aqui. Mesmo que tu usasse um número com 7 casas decimais aqui, ó, a divisão seria trabalhosa, tá? A manual, tanto para ti quanto para o computador seria trabalhoso. E daí tu teria essa seguinte situação, porque é o número 1 dividido por esse número gigantesco aqui. Como é que é a divisão de números decimais? Iguala o número de casas decimais, só um pouquinho que eu vou ter que botar a bateria no meu celular, senão ele não termina de gravar. Tá. Eu já estou voltando, gente, só... Ah, gente. Tá. Agora tá ok. Ainda bem que eu me liguei, porque senão a gente ia perder a gravação. Como é que a gente faz divisão com números decimais, né? Tu iguala as casas decimais. Então tem 7 casas decimais aqui, o número 1 não tinha nenhuma casa decimal. O que ele fez? Acrescentou 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Certo? Daí tu corta a vírgula e divide. Por que tem mais outro zero aqui, ó? Tá? Porque na verdade esse número aqui, ó, é maior do que esse. Daí tu tem que transformar esse aqui, ó, que é uma parte sem a vírgula, é um número inteiro. Quando corta a vírgula é um número inteiro. Como esse aqui é maior que esse, tu transforma esse inteiro em décimos. Daí tu acrescenta um zero aqui, porque esse aqui cabe 0 vezes nesse aqui. Daí tu escreve aqui, ó. E tu tem que começar, e por causa desse zero aqui, tu tem que começar a trabalhar não mais na parte inteira, agora na parte de